Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Quadrado, o nosso canal sobre história, onde você vai encontrar conteúdo de revisão do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E hoje você vem comigo para a nossa aula sobre o conteúdo do 2º ano do ensino médio, tá? O 2º ano nós começamos falando sobre Revolução Francesa e os seus impactos. Você já viu esse conteúdo no 8º ano do ensino fundamental e a gente reviu esse conteúdo agora no 2º ano do ensino médio. Então você não tem desculpa para não tirar uma nota muito boa nessa prova, ok? Então olha só, características importantes da Revolução Francesa é que eles queriam igualdade jurídica e cidadania, certo? Então olha só, primeira coisa, expressão da vontade geral, expressão da vontade geral. A Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão estabeleceu que a lei é a expressão da vontade geral e que todos os cidadãos têm o direito a participar em sua formação, pessoalmente ou por meio de seus representantes. Ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vão prever a democracia, que você vai participar diretamente ou através dos seus representantes, ou seja, elegendo seus deputados, seus senadores, conforme você tem hoje em dia no Brasil e em vários outros países democráticos. Igualdade perante a lei. O documento também determina que todos os cidadãos são iguais perante a lei, com acesso igualitário a todas as dignidades, cargos e empregos públicos, independentemente de critérios como nascimento. Ou seja, para nós hoje isso é tão claro, mas na época não era. Na época, se você não nascesse nobre ou pertencesse ao clero, você não tinha vários direitos, você não tinha muito acesso a nada disso aqui. Cargos públicos, empregos públicos, isso tudo ficava muito restrito à nobreza e ao clero, tá bom? Construção da cidadania. Essa declaração foi um marco fundamental na construção da cidadania e dos direitos universais do cidadão, contestando a concepção do antigo regime de uma sociedade pautada na diferenciação por critérios de nascimento. Então agora nós vamos ter o cidadão surgindo, esse conceito novo surgindo para os franceses, diferente daquilo que existia antes. Nós já falamos no primeiro ano sobre cidadania, o conceito de cidadão para os romanos, tinha o conceito de cidadania desde a Grécia Antiga, mas agora nós vamos ter uma conceituação diferente, excluindo o nascimento, e agora vai ter uma outra forma de se pensar. Claro que ainda não era a ideal, porque aí nós substituímos a questão de nascimento pela questão de recurso financeiro. Se você nasceu rico, você estava bem. Se você não nasceu pobre, você estava lascado. Mas, enfim, já era uma mudança, certo? Vamos em diante. Características da Revolução Francesa. A abolição do antigo regime. Um dos principais objetivos da Revolução Francesa era a abolição da sociedade do antigo regime, com o fim dos privilégios e das desigualdades entre os diferentes grupos sociais. O que é o antigo regime? Absolutismo e mercantilismo. Isso é o antigo regime, tá? Toda vez que você ouvir falar em antigo regime, mercantilismo, absolutismo, absolutismo, mercantilismo, ok? Divisão social. Pouco antes da Revolução, a sociedade francesa estava dividida em primeiro estado, segundo estados e terceiro estados, que reuniam primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza. Os dois juntos, 3% da população. Depois vinha o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses. Burguesia alta, média e baixa. E os camponeses, a galera menos privilegiada da sociedade. Esses compreendiam 97% da população. Ou seja, 3% se dava bem, 97% se lascava. Tá? O terceiro estado pagava sozinho todas as taxas e impostos. Então, o terceiro estado sustentava o segundo e o primeiro. Descontentamento. É lógico que isso não ia dar certo. Além de os nobres e membros do clero não terem a obrigação de pagar impostos e taxas ao governo monárquico, um dos motivos de descontentamento era a existência de privilégios entre as camadas sociais francesas originadas pelo nascimento. Ou seja, se você nasceu nobre e você era parte do clero, você tinha privilégios. Se você nasceu pobre, camponês ou burguês, você estava lascado e não tinha nada, certo? Era assim que funcionava ou não funcionava a sociedade francesa daquela época. O que vai acontecer com isso? Simples, 1789, o povo se revolta e começa a quebrar tudo e matar um monte de gente também. Vai uma galera para a guilhotina, muita gente vai perder a cabeça, literalmente.
Os revolucionários perdem a cabeça figurativamente, os nobres e o clero perdem a cabeça literalmente. Então, nós vamos ter a tomada da Bastilha, que vai ser um símbolo revolucionário, porque a tomada da Bastilha tornou-se um evento de grande importância, porque representava os ideais revolucionários da liberdade, igualdade e fraternidade, além de simbolizar a derrocada do poder monárquico. O que era a Bastilha? A Bastilha era o lugar onde o governo francês guardava o seu armamento, depósito de armas e munições, e também onde o rei jogava a galera que falava mal dele. Então, se alguém falasse mal dele, ele prendia, ou seja, os presos políticos eram jogados lá na Bastilha, onde ele girava a chave e jogava a chave fora. Tá? Importância simbólica, a tomada da Bastilha tornou-se uma data comemorativa central da Revolução Francesa, pois representava a luta contra o antigo regime e a busca por uma nova ordem social. Certo? Vamos lá então? Depois de falarmos da Revolução Francesa, mas não que isso não esteja conectado, mas nós falamos da chegada da corte portuguesa ao Brasil. A corte portuguesa chegando ao Brasil, por que vai chegar ao Brasil? Porque o Napoleão resolve invadir Portugal, lembra do bloqueio continental, Portugal tem que escolher, ou continua com as relações comerciais com a Inglaterra, ou passa a ter relações comerciais só com a França, mas se fechasse acordo com a França, a Inglaterra bombardeava Portugal, se continuasse com a Inglaterra, a França invadia Portugal, então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que o príncipe Dom João VI escolhe fazer? Ele diz o seguinte, olha, eu vou ficar do lado da Inglaterra, Inglaterra mande seus exércitos para cá e vocês enfrentem a França por aqui, porque eu vou para o outro lado do Atlântico, lá para um lugarzinho chamado Brasil, que é um lugarzinho bem quentinho e bem aconchegante, onde nós estaremos bem protegidinhos dos franceses. E se Napoleão quiser me pegar, ele que vá lá para o outro lado do Atlântico, que lá a banda toca de um ritmo diferente. E aí vamos ver quem é que se dá bem. Se ele se lascou na Rússia, espera para ver o que vai acontecer lá num lugar bem quentinho chamado Brasil. Enfim, o Napoleão não veio porque ele se lascou na Rússia, não deu tempo de chegar aqui. Acontece que a França invade Portugal e Dom João VI atravessa o Atlântico e traz a corte portuguesa. Mais de 10 mil pessoas desembarcam no Brasil. Primeira coisa que ele vai fazer quando chega no Brasil, abertura dos portos. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, o decreto da abertura dos portos, assinado pelo príncipe regente, rompeu na prática o monopólio metropolitano, base do sistema colonial. O que isso quer dizer na prática? O Brasil estava liberado para comprar e vender de quem ele quisesse. Não estava mais amarrado ao pacto colonial, ou seja, não precisava mais comprar e vender só de Portugal. Segundo ponto, fortalecimento da influência britânica. Como a Inglaterra tinha ajudado Portugal, e além de ajudar Portugal, a Inglaterra ainda tinha escoltado a corte portuguesa até o Brasil, a Inglaterra vai cobrar alguma coisa em troca, obviamente. Então a chegada da corte portuguesa fortaleceu a influência britânica, pois os interesses ingleses se consolidaram com as deficiências do governo de Portugal e as primeiras dificuldades do Brasil independente. Ou seja, a Inglaterra vai ir aumentando gradativamente a sua influência no território brasileiro até a independência do Brasil. E, logicamente, um novo rumo à história. Esses episódios culminaram com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, dando um novo rumo à história do país. A história do Brasil pode sim ser definida em antes da família real e depois da família real. É lógico que o Brasil era um antes da chegada de Dom João VI e passou a ser outro. Por que passou a ser outro? Por um motivo muito básico. Quando Dom João VI chegou no Rio de Janeiro, ele vai ter que transformar aquele vilarejo de 50 mil pessoas na sede do Império. Ou seja, vai começar a ter, ele vai construir a Biblioteca Nacional, porque ele traz a Biblioteca Portuguesa inteira para o Brasil, então vai ter uma Biblioteca Nacional, ele vai fundar o Banco do Brasil, ele vai começar a investir em infraestrutura, vai investir em saneamento básico, coisa que não existia naquela época. Então, a sociedade brasileira vai mudar. Imagina quanta gente se mudou para o Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, agora a família real estava morando ali. Quem não queria morar na cidade que a família real morava? Então, era uma mudança enorme acontecendo. Então, a história do Brasil vai mudar completamente a partir da vinda da família real. Comércio de algodão, algo interessante para nós falarmos. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, o país pôde fornecer uma quantidade significativa de algodão para a indústria têxtil britânica, chegando a exportar 20 milhões de libras em 1810. Importância para a Inglaterra, o algodão brasileiro foi importante para diminuir a escassez do produto no mercado inglês,
causada pela falta de abastecimento dos Estados Unidos, contribuindo para os interesses comerciais da Grã-Bretanha também. E consolidação da influência britânica, o comércio de algodão fortaleceu a influência britânica no Brasil, uma vez que os interesses ingleses se consolidaram com as deficiências do governo português e as primeiras dificuldades do Brasil independente. Então surgem outras opções de economia para o Brasil, certo? A partir da chegada da família real portuguesa também. Impactos da chegada da corte. O Brasil passa a ser sede da monarquia. Com a chegada da família real portuguesa, o Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou a sede da monarquia e do vice-reino. Nós temos a abertura dos portos, como nós já falamos anteriormente. A abertura dos portos ao comércio exterior foi uma das principais características socioeconômicas desse período, rompendo o monopólio comercial português. E uma consequência direta da chegada da família real é a independência do Brasil. Os 13 anos durante os quais a corte permaneceu no Rio de Janeiro tiveram grande importância política e econômica, sendo seguidos pela Declaração de Independência do Brasil em 1822. É aquela velha história de que Dom João VI teria dito para Dom Pedro I, que ainda era o Pedrinho, né? O príncipe Pedrinho. Então o Dom João VI teria dito para o Pedrinho: Pedrinho, se for para perdermos o Brasil, que seja para ti. Então, Dom Pedro, ao invés de, quando viu que a independência do Brasil era inevitável, o que ele faz? Ele mesmo proclama a independência. E aí nós vamos ver que depois o endurecimento do negócio se deve muito mais às cortes portuguesas, que é quem de fato comandavam Portugal naquele momento, e não ao rei Dom João VI. Mas isso é uma conversa para um outro pôr do sol. Independências na América Latina. Nós vamos ter as independências, a independência na América Portuguesa, no Brasil, transferência da corte para o Rio de Janeiro e a abertura dos portos às nações amigas constituíram-se importantes fatores para a crise do sistema colonial, e isso aqui vai culminar na independência do Brasil em 1822. Na mesma época, no mesmo período, nós temos a América Espanhola. A invasão de tropas napoleônicas na Península Ibérica. Lembrem-se que Napoleão quer chegar em Portugal, então ele precisa passar por dentro da Espanha. Ao passar por dentro da Espanha, ele faz um acordo com o rei espanhol. Eu vou dominar Portugal e metade de Portugal fica para mim, metade fica para você. O rei concorda, fica tudo bonitinho, tudo legal. Só que aí depois o Napoleão diz assim: ó, rei, o negócio é o seguinte, já que eu tô por aqui, meu exército está todinho por aqui, eu resolvi que eu quero a Espanha também. Então, ele tira o rei da Espanha e coloca no lugar do seu irmão José Bonaparte, que se torna rei da Espanha a partir daquele momento, e isso vai dar um quebra-pau. Por quê? Olha só. A América Espanhola era dominada pela Espanha, mas aí começa a ter uma guerra lá entre Espanha e França para ver quem é que vai mandar. E o pessoal daqui começa a dizer: peraí, agora quem que nós vamos obedecer? Nós vamos obedecer os franceses ou vamos obedecer os espanhóis? Aí teve uma galera que disse: não, eu concordo, vou obedecer os franceses. Teve outra galera que disse: não, eu obedeço os espanhóis, não quero saber de franceses. E teve uma outra galera que disse: quer saber, nem francês e nem espanhol, vamos ficar independentes, vamos começar a cuidar do nosso nariz? E foi isso que aconteceu. Então, a invasão das tropas napoleônicas na Península Ibérica desencadeia uma mudança no papel dos cabildos. Lembrem-se dessa palavra, é importante. Eram estruturas políticas locais que eram responsáveis pela administração local, mas que com a guerra entre França e Espanha passam a representar uma resistência ao domínio francês, ok? E isso foi importante, determinante para a deflagração do processo de independência com a deposição das autoridades metropolitanas. Então esses cabildos, como não aceitavam a dominação francesa, vão acabar sendo os responsáveis, ou seja, sendo determinantes para a independência da América Espanhola, ok? E o caso do Haiti, que é extremamente relevante. O processo de independência no Haiti caracterizou-se por uma rebelião escrava, constituindo-se em um singular modelo de luta anticolonial. O Haiti é interessante, porque liderado por Jean-Jacques Dessalines, vai ter uma rebelião dos escravos, onde os escravos vão derrotar os franceses e vão proclamar a independência do país, certo? E isso vai ter consequências em todo o continente americano, inclusive no Brasil, porque passou a fazer com que os líderes, né, os donos de escravos no Brasil, tivessem um medo enorme de uma revolução de escravos no Brasil devido ao grande número de escravos no Brasil. E algo
semelhante ao que aconteceu no Haiti, era uma ameaça real, né? Então essa independência do Haiti vai ser extremamente importante para a história das Américas, ok? Fechamos a nossa revisão? Agora vai para o seu livro, vai ver o que você anotou, vai ver o que você grifou no seu livro, o que você colocou ali como relevante, dá uma olhadinha nas suas anotações, olha o seu caderno também, e com certeza você vai estar pronto para a nossa prova. E lembre-se, quem conhece a história está muito mais preparado para os desafios do futuro. Fiquem com Deus e até a próxima.